Está no ar mais um VVCast. Hoje, uma presença ilustre. Estamos aqui com o nosso querido Tomás Tomasi, presidente da Sevilla. Tudo bom, Tomás? Seja bem-vindo. Esperamos ter uma conversa muito agradável com você aqui hoje. E na presença do meu parceiro de sempre, nosso professor Luiz Gustavo. Isso aí, André, para mais uma. Que está aqui para tirar todas as dúvidas, né, Luiz? É isso aí, vamos para cima. Tomás, tudo bem, meu amigo? Como é que você está? Tudo bem, André, Luiz, obrigado pela oportunidade de bater um papo com vocês. Eu fui brifado que esse papo ele é descontraído, então não me preparei para nada. É assim que é bom, só assim trocar é uma ideia com Tranquilo. vocês. Tá preparado. Mas muito feliz de estar aqui com vocês por vários motivos, mas o principal deles é porque a gente fala da cidade de Vila Velha, que desde que eu assumi a Sevilla eu tenho brincado que Vila Velha é a bola da vez do estado do Espírito Santo, e é dessa forma que eu enxergo a cidade, sabe? Vila Velha tem muito para crescer no que diz respeito à sua economia, no que diz respeito ao seu ambiente econômico mesmo, onde a gente pode olhar para o sul da cidade, tem um espaço gigantesco para poder desenvolver a cidade com vários olhares. Eu não vou antecipar nada não, mas é mais ou menos por aí que eu penso Vila Velha. Dentre outras coisas, né, antes da gente começar a conversa aqui no off, a gente estava falando, por exemplo, de uma cidade do conhecimento, né? Vila Velha tem todas essas vocações para turismo, conhecimento, logística, a construção civil que cresce absurdamente. É verdade. Então, tudo isso é bem positivo. Vamos falar sobre tudo isso aqui, Tomás. Mas antes de a gente falar sobre isso aí, eu queria que você falasse um pouquinho quem é o Tomás Tomasi. Porque acho que antes de a gente propriamente entrar, né, num assunto mais denso, falar sobre Vila Velha e tudo mais, a gente gostaria de saber quem é o presidente da Sevilla hoje. Conta pra gente onde nasceu essa liderança. Rapaz, é difícil a gente falar da gente, né? Bom, eu tenho 46 anos, hoje nós estamos gravando numa terça-feira, dia 7 de outubro, aniversário do Luiz, então eu dou os parabéns. Bem lembrado, então. Eu dou os parabéns pro Luiz. Luiz, jovem criança, completando 35 anos, eu fiz 46 agora dia 9 de setembro, pouco menos de um mês, 46 anos, marido da Luana, casado há 15 anos, 20 anos de relacionamento com a minha esposa, o amor da minha vida, e pai do Gabriel. Eu e a minha esposa, nós nos casamos com o objetivo de não ter filhos, mas Deus e a natureza foram batendo na porta e, muito coincidentemente, essa história bonita nossa, particular da nossa família, que os dois quiseram ter filho ao mesmo tempo, e veio planejado uma criança linda, o Gabriel, super inteligente, que tem 8 anos de idade, fez agora em julho. Eu sou administrador de empresas, empresário, tenho um negócio com a minha esposa, que é uma farmácia de manipulação e uma drogaria. Então, sou empreendedor, como muitos brasileiros são aí. Mas o que eu gosto de... Eu adoro o meu negócio, tá? Mas toda vez que eu faço eu abro um asterisco, porque fica parecendo que eu não gosto do meu negócio. Eu amo o meu negócio, eu sou feliz com os funcionários que lá estão, todo mundo me trata muito bem. E quando eu vou trabalhar na farmácia com a minha esposa, é sempre uma alegria. Mas eu tenho uma trajetória como cientista político. Eu gosto, o André perguntou da onde vem... a minha liderança, eu não sei se é uma liderança ou não, mas vem desde criança muito novinho, André, um desejo, uma vontade que eu tinha de interagir com a política. Isso começou no processo eleitoral da disputa de Collor com Lula, e que eu, muito novinho, com 10 anos de idade, acompanhava aquele processo eleitoral e deixava de ir para a rua brincar. Numa época que a gente ia para a rua, o bairro que eu morava em Vitória, na Mata da Praia, é um bairro onde você brincava na rua. Hoje em dia as coisas estão um pouco diferentes, né? Infelizmente. A gente hoje em dia tem que primar por condomínios e tal, mas nessa época eu ia para a rua, vendia gibi na esquinos que eu lia, vendia para ganhar o dinheiro, as pessoas compravam para poder agradar a criança. Eu peguei o finalzinho dessa época. Exato, que você brincava na rua, Brinquei, né? peguei um pedacinho ainda. Graças a Deus. Meu filho, infelizmente, não teve essa experiência. André, você tem que dar um quadro para ele, daquele quadro dos caras pintados. Você dá um quadro para ele também. É verdade. A gente tem um acervo da Gazeta da época do Fora Collor.
Pô, que legal isso. Vou te arrumar alguns quadros. Eu quero. Pô, obrigado. Sim. Nessa época, eu muito novinho, com 10 anos de idade, eu deixava de ir para a rua para acompanhar o programa eleitoral, os debates. E quando não estava em horário eleitoral, que eu não estava na escola, ou até mesmo na escola, um dia minha mãe foi chamada na escola por conta disso, eu pegava uma caixa de sapato, cortava ela em cima, botava papel chamex, embrulhava ela em papel chamex, e a partir disso, o que eu fazia? Eu perguntava para as pessoas, em quem você vai votar? Dá o seu voto secreto aqui, botava lá. No fim do dia, quase todos os dias da eleição, no fim do dia eu pregava na porta da minha casa o resultado que dava lá, ó. 15 pessoas votaram em fulano, 10 pessoas votaram em ciclano, e botava lá o nome dos candidatos. Essa é a primeira interação, André e Luiz, que eu tive com o processo político. Aí vocês me perguntam, tem alguém na sua família que é político? Não, não tem ninguém, mas tem um asteriscozinho. Meu pai morreu quando eu tinha 2 anos de idade, então eu perdi meu pai muito novo. Meu pai era um médico e era diretor do Centro Biomédico da UFES. Né? Na época, a UFES tinha uma importância muito grande na cidade de Vitória, no Espírito Santo. A gente tem que imaginar uma cidade muito menor do que é hoje em dia. Vitória cresceu muito, a grande Vitória, Vila Velha, a Cariacica e Serra tomaram outro dinamismo na grande Vitória, se modernizaram. Hoje é um lugar maravilhoso, inclusive, para se viver, né? Um dos melhores do Brasil. E meu pai era um médico importante da época e ele nunca foi político, mas ele, dizem as pessoas, os alunos dele, que grandes médicos foram alunos do meu pai, dizem que ele era um ser totalmente político, que ficava nos bastidores articulando, elegeu dois reitores da UFES. Um deles, quando me viu um dia desse, chorou porque lembrou do meu pai e tal. Enfim, então, se de alguma forma eu não convivi com meu pai, perdi ele com 2 anos de idade, mas eu posso dizer, Luiz, que efetivamente eu devo ter herdado isso no meu DNA. Certamente. Acho que eu contei um pouquinho da onde nasce o gosto pela política. Mais para frente, eu tive militância política partidária. Como eu disse, eu nunca tive na família, então nunca fui estimulado nem incentivado. Mas tive militância política partidária em movimento juvenil. Eu estudei numa faculdade particular de Vitória. Nessa faculdade eu era o líder estudantil, fui presidente da juventude da época do PPS, partido que foi do Ciro Gomes. Depois se tornou Cidadania, né? E hoje se tornou Cidadania. Fui presidente da juventude no Espírito Santo e fui vice-presidente nacional. Daí eu fiz um tempo em que eu abandonei a política por uns 3, 4 anos, até que voltou o desejo de... Deu um detox. Fiz um detox. É importante. Né? E aí voltei para a política, mas quando eu voltei para a política, eu voltei querendo estudar. Aí fui fazer um mestrado, fiz 2 pós-graduações bem interessantes. Uma delas foi uma pós-graduação em que eu fui bolsista no Centro de Liderança Pública, que é uma ONG de São Paulo, e que faz o ranking de competitividade, que saiu até recentemente, o Espírito Santo em 2º lugar em infraestrutura no Brasil, ganhou de Santa Catarina, perde apenas para São Paulo, né, que é o estado mais rico do Brasil. E também o Espírito Santo, em 1º lugar, em solidez fiscal, que é um ranking que o Espírito Santo já vem preservando há muito tempo. Dois pontos importantíssimos para estímulo do desenvolvimento econômico, né? Faz parte do CLP, da rede CLP, que me deu essa grata alegria de ser bolsista deles. É uma pós-graduação chamada Master em Liderança, Gestão e Política. Com eles eu fiz 2 missões internacionais à Finlândia para estudar lá o sistema político finlandês, a política pública de bibliotecas que tem na Finlândia e a educação da Finlândia. Vimos outros aspectos também, mas foi uma experiência única na minha vida. Enfim, acho que falei um pouco disso e então trabalho como cientista político. É uma outra área que não me dá... A brincadeira sempre é essa, né? No começo eu falei que eu ia fazer uma brincadeira. Não me dá dinheiro, mas é o que eu gosto de fazer. Não que eu não goste no meu negócio. Com certeza. Que currículo
vasto, não, né? Extenso. Que honra o VVCast ter hoje aqui entrevistando, né? Mas, Luiz, você sabe que eu nunca fui o melhor aluno até chegar à metade da minha faculdade? Eu nunca fui o melhor aluno, não. Eu nunca fui um bom aluno, cara. Eu tive muitos percalços, assim, pessoais, em termos da minha relação com o ensino, né? Você aprendeu a aprender, então... Eu aprendi a aprender, amigo. E assim, eu valorizo, e sempre valorizei. Minha mãe é professora aposentada da UFES, meu pai era, como eu disse, diretor do Centro Biomédico, professor da UFES, duas pessoas respeitadíssimas na educação. Minha mãe fez um doutorado na Sorbonne, então assim, é uma pessoa muito respeitada na área dela. E eu sempre valorizei o professor. Isso daí é fato. Todos os meus professores, eu agradeço muito, sou muito grato a todos os professores, né? Que passaram na minha vida, porque eu acho que quando você passa o conhecimento para a pessoa, é algo muito assim, pessoal, e é algo muito... É quase que tangencia com a caridade. Pô. Se eu posso te ensinar, cara, eu tô te entregando o conhecimento, se de alguma forma você aprende comigo, poxa, eu tenho certeza que eu tô fazendo bem, entendeu? Então eu sempre encarei o professor de uma maneira muito bacana. Mas a minha relação com a faculdade, ela se deu boa depois que eu fiquei do meio pro final do curso de administração. Aí eu aprendi a gostar, André, de estudar, amigo. Aí... o estudo, mas aí também eu pude voltar tudo que eu gostava, né? Meu mestrado foi em Política Pública e Desenvolvimento Local. Aí veio o hiperfoco também, ajudou um pouquinho. Amigo, aí fica fácil, né? Você vai ler tudo que você gosta. É verdade. Mas, Tomás, voltando agora um pouquinho para a Sevilla, né? Acho que todo mundo que passou ali na Sevilla, como passa em qualquer outra entidade, vai construindo a sua história, deixando o seu legado. Né? A gente que teve a oportunidade de acompanhar as gestões passadas da Sevilla, via ali o movimento sendo feito, de fato, da associação. Mas de um tempo para cá, em especial, né, do momento que vocês assumiram para frente, a gente começa a ver a Sevilla na cidade como um motor atrativo que atrai investimentos para o município. A discussão sobre o desenvolvimento. E participando cada vez mais do desenvolvimento da cidade, tendo cada vez mais protagonismo. Essa é de fato essa marca que você quer deixar ou tem muito mais aí pela frente? Eu acho que você foi na veia, está um pouquinho até na nossa missão, visão e valores, né? A Sevilla como um motor do desenvolvimento econômico da cidade. A Sevilla é a Associação dos Empresários de Vila Velha e eu gosto de deixar sempre muito claro, André e Luiz, ela não é um sindicato, ela não tem carta de representação de nenhum tipo de segmento, muito pelo contrário. A Sevilla, ela é voluntária, é uma associação em que as pessoas se associam a ela de forma voluntária. Para quem conhece o Espírito Santo em Ação, a Sevilla é como se fosse o Espírito Santo em Ação de Vila Velha. A gente pode falar um pouquinho da história também do Espírito Santo em Ação mais à frente, se vocês quiserem. Mas a Sevilla tem uma semelhança com o Espírito Santo em Ação e também, Luiz, faz parte do que a gente chama de rede empresarial, onde estão as outras associações. A Ases da Serra, por exemplo, a Del de Linhares, MES de Cachoeiro, a EC de Cariacica, entre outras, tá? Uhum. Então, Vitória não tem uma associação. Tem um movimento para uma criação de uma associação por agora, mas Vitória ainda não tem. A Sevilla tem 16 anos, André, de existência. Mas eu posso dizer que nos últimos 6 anos, mais 7 anos e meio, a Sevilla ela se retransformou. Quase que a Sevilla teve seu CNPJ baixado pelo Espírito Santo em Ação. E aí veio um movimento de alguns empresários importantes da cidade de Vila Velha que trouxeram à tona de volta a Sevilla junto com a Cristal Carvalho. Cristal, que é apresentadora de televisão, trabalha com eventos, bem conhecida em Vila Velha e no estado do Espírito Santo. A Cristal ressurgiu com a Sevilla das Cinzas, reestruturou a instituição num momento difícil, né? Muito voluntariado, com muita luta, e trouxe a Sevilla à tona de volta. Em seguida, a Cristal
escolheu, né? No associativismo a gente vai passando o bastão da mão de um para o outro, e a diretoria da Cristal escolheu o Marco Túlio, e os mantenedores escolheram o Marco Túlio da Ribeiro Fialho, que é um advogado que fez um grande trabalho durante 3 anos, também aí já com outro olhar. Ele não pôde acelerar muito o trabalho dele por conta da pandemia. Imagina, você está numa associação que é voluntária, ninguém é obrigado a estar lá. Você vive um pouco dos eventos que você cria e das pautas que você gera. Fica difícil, mas o Marco Túlio foi um guerreiro, conseguiu seguir em frente com a associação, trouxe ela para uma dinâmica já próxima do que a gente tem feito. E o meu objetivo, com o sarrafo lá em cima, é tentar dar mais visibilidade para a associação. Como governança, como funciona a Acevilla? Nós temos os mantenedores e os associados. Associados são aqueles pequenos empresários que participam, eles fazem uma pequena contribuição, mas eles não participam da nossa diretoria. E a gente tem as empresas que são mantenedoras. Essas empresas são maiores, o custo para manutenção da Acevilla é um pouco mais alto, tá? Para ser mantenedor da Acevilla é um pouco mais alto. O custo de manutenção do dia a dia da Acevilla não é alto, é bem baixinho. E eu acho que as associações elas têm que ser enxutas, né? Com os mantenedores, a gente faz os cafés, faz as nossas ações e faz a interação com o poder público. Então, qual é o principal papel da Acevilla? Interagir com o poder público, ajudar no estímulo do desenvolvimento econômico da cidade com pautas positivas. A gente, em algum momento, pode criticar o poder público e deve criticar o poder público? Sim, mas sempre com um olhar positivo. Não é papel da Acevilla apontar o dedo e tocar o dedo na ferida de ninguém. O poder público tem a sua vida à parte e o setor privado também tem a sua vida. Era justamente esse um ponto que eu queria tratar com você, Tomás, que é o seguinte, a gente sabe que manter uma entidade privada é um desafio muito grande, né? A gente tem a experiência do CCVV, né? E ter possibilidade de parceria me parece que é algo que está surtindo como sendo uma alternativa. Eu queria que você desse um pouquinho dessa experiência para a gente, porque quem está ouvindo a gente aqui também são presidentes de associações de moradores, associações micro de empresariais também de outros municípios. Então, eu queria que você passasse essa experiência de trazer o setor privado para poder ser parceiro e fazer com que a entidade funcione. Eu acho que isso é um ponto bacana. Até porque a gente vê hoje, eu acho que isso está nítido dentro da visão macro da sociedade, que a Acevilla é um grande articulador em parceria com a Prefeitura Municipal hoje de Vila Velha para o desenvolvimento de Vila Velha, né? Estrategicamente, hoje, a Acevilla com um papel importantíssimo para o desenvolvimento da cidade. E aí seria bacana mesmo você colocar um pouco para a gente como é que é essa relação, como que é essa construção. Bom, eu acho que vocês tocaram em 2 pontos importantes, um pouco respondendo à pergunta do Luiz, que é sempre um ponto estratégico. As associações elas têm que entender que elas têm que gerar valor para os seus associados. Esse é um ponto fundamental. Perfeito. É um pouquinho do nosso desafio, André, no dia a dia da Acevilla. Por que eu vou me associar à Acevilla se a Acevilla não tem carta sindical para me representar em nada, se juridicamente eu não preciso da Acevilla para nada? A Acevilla tem que gerar valor para o seu mantenedor. Vou falar alguns dos mantenedores da Acevilla, a gente pode falar de marca aqui? Pode. Então, por exemplo, Arcelor, Vale, UVV, Unimed, Cicobi, Sicredi, Comprocard, Banestes, Bandes, Cicobi, Sicredi, Comprocard. Não esquece ninguém não, hein, Tomás? Eu fui no setor, eu vou tomar uma canelada, né? Só menino pequeno, tem que lembrar. O Grupo Tomasi com o Laboratório São Marcos aqui em Vila Velha, eu sou indicado pelo Grupo Tomasi, Blues, plano de saúde, a gente está sendo procurado por outros planos de saúde. Agora, recentemente, eu vou dar um spoiler para vocês, a gente vai anunciar, hoje é o dia 7 de outubro, como eu falei, amanhã no dia 8, no próximo Café da Acevilla, anunciaremos Veportes
e anunciaremos a ES Gás, tá? Olha, também faz parte, por exemplo, a EGEA, que é a parceria público-privada que existe entre a CESAM e a EGEA, que é uma companhia de saneamento básico. Enfim, falei alguns, mas os 2 grandes shoppings da cidade, o Praia da Costa e o Boulevard, são mantenedores da Sevilla. Já falei da UVV, quem mais? Javé Construtora. Enfim, eu vou esquecer de um monte de gente, porque tem muito mais mantenedores, mas eu falei alguns grandes aí que eu me lembrei nesse momento. Por que essas empresas, Luiz, vão fazer parte da Sevilla? A Sevilla tem que gerar valor. E o valor que a Sevilla gera, André, é esse ponto que você tocou. A interação do poder público com o poder privado. O Hospital Meridional, por exemplo, é nosso mantenedor. Me lembrei de um momento em que eles precisaram da ajuda da Sevilla. A Vale precisou recentemente também. Então, nessa interação pública, quando a gente também se manifesta publicamente em relação a um determinado ponto que é caro para o desenvolvimento econômico e para o cumprimento de regras e leis, por exemplo. Então, a Sevilla não está olhando para um setor, ela olha para a cidade como um todo, para um ambiente econômico saudável e de regras claras. Eu acho que todo mundo que empreende precisa de regras claras. A gente estava falando de CCVV anteriormente. Em todo ambiente você tem política, né? Você tem a ciência política, é sobre isso que eu quero falar. Mas se nós tivermos as regras claras dentro do CCVV, as lideranças vão surgir de maneira natural, o debate e o confronto das ideias, que é saudável, vão surgir de maneira saudável para o engrandecimento da cidade, e as pessoas vão deixar de lado aquela coisa muito danosa que tem e que hoje a gente está vivendo, que é a polarização. Sim, onde as pessoas no passado queriam dizer que não tinham político de estimação e hoje tem um monte de gente cheio de político de estimação defendendo ideias que muitas vezes não são nem as delas de verdade, né? Então, para mim, a associação ela tem que gerar valor para quem faz parte dela. O cidadão que faz parte do CCVV, ele tem que entender que o CCVV tem valor. CCVV, por exemplo, é uma instituição que tem história. Dentro dos seus tropeços, das barreiras que teve que enfrentar, tem muito aprendizado, tem muito crescimento para vir uma instituição hoje muito fortalecida, por exemplo, que é a forma que a cidade enxerga o CCVV. Para além disso, você precisa de ter espaço também. Assim como o CCVV, a Sevilla também tem assento, por exemplo, em vários conselhos da prefeitura, todos os conselhos de meio ambiente, conselho do desenvolvimento econômico também tem todos, dentre outros. Conselho da cidade. Conselho da cidade também, que é um conselho importantíssimo na cidade de Vila Velha. Em todo município, o Conselho da Cidade sempre é bem importante, mas em Vila Velha todas as gestões têm valorizado o Conselho das Cidades e isso é bom porque democratiza também o debate de como a gente quer enxergar o futuro da nossa cidade. Sim. Acho que falei bastante. Eu tô gostando de ouvir. O cara é bom. Mais ou menos. A gente tá de frente com um professor, não sabia. Não. Mas, Tomás, faz uma convocatória aí, aproveitando o espaço do VVCast aí, para convidar a turma pro café empresarial amanhã, né? Acho que isso é um importante momento para a gente aproveitar para... Seria legal também essas empresas, pequenas empresas que às vezes têm interesse em estar se associando. Como é que ela faz para se associar? Qual que é o caminho que ela... Olha, buscar nós da Sevilla, eu posso deixar depois para vocês colocarem o telefone da Sevilla. Vamos deixar o contato aqui. Acho bacana, acho que se vocês puderem divulgar, a gente agradece. Claro. E, poxa, vai ser uma alegria termos novos associados e mantenedores. Quando eu falo que o valor é um pouco mais caro, mas até para um pequeno empresário não é tão caro assim, mas as pessoas querem enxergar nos seus negócios. Eu quero enxergar valor no meu negócio. Com certeza. Entendeu? Eu não faço um investimento se eu não efetivamente não tiver algo que venha a contribuir para o crescimento do meu negócio, né? Senão o negócio está fadado a não ir à frente. Eu vou falar um pouco do Café da Sevilla, que o Luiz me deu a oportunidade de falar. O podcast sempre ele é atemporal, ele vai estar, as pessoas vão assistir, mas ele é amanhã,
em relação ao dia que nós estamos gravando hoje, no dia 8 de outubro de 2025, começa às 7h30 da manhã, no mezanino do Shopping Praia da Costa. Convida quem quiser estar lá, a gente está com inscrições encerradas, então assim, mas se quiser ir lá, ninguém vai ser recusado de entrar, não. Certo. Mas a gente convida as pessoas a frequentarem os eventos da Sevilla. O Café da Sevilla de amanhã vai falar de infraestrutura, vai receber o Alisson da Samarco, ou seja, não estamos falando nem de uma empresa que está em Vila Velha, quem é um executivo da Samarco, de muitos e muitos anos na Samarco, com um currículo muito bacana e que pode falar de grandes indústrias e da necessidade que grandes indústrias têm de terem como suporte infraestrutura nas cidades e nos estados. Também vai estar com a gente o Serrão, que é da Veportes, esse sim, aqui em Vila Velha. Lembrando que eu sempre brinco com o Serrão e com o time da Veportes, que o porto ele não é e nunca foi de Vitória, ele é o porto de Vila Velha. Total. Porque 80% da operação ela está no território de Vila Velha e o impacto verdadeiro se dá em Vila Velha, né? Então, a importância que o porto tem para a cidade e o quanto a cidade é importância para o porto vai ser discutida nas palavras do Serrão, que também é um executivo que tem grande experiência, já foi de outras grandes empresas. Vou deixar para a galera assistir o Serrão amanhã, quem quiser estar com a gente. Outra pessoa que vai estar com a gente nesse painel é o prefeito Arnaldinho Borgo, que a gente sempre tem uma interação do privado com o público. Recentemente, a gente recebeu o Paulo Vanik, que é diretor da ArcelorMittal, e teve com a gente o Rafael Pacheco, que é secretário de Justiça e que cuida dos presídios. Então, a brincadeira que eu quis fazer foi de colocar um executivo de mercado e um policial federal que cuida de presídio para discutir sobre compliance, qual é a visão de cada um. E foi sucesso, tá, André? Assim, foi maravilhoso, Luiz. Foi incrível, legal. Todo mundo se lembra desse painel. Tanto nesse painel que foi o Vanik, quanto no painel de amanhã. Quem vai ser o nosso mediador é o brilhante Jorge Bitt, apresentador do Tribuna Notícias, um cara fantástico, jornalista muito conhecido aqui do estado do Espírito Santo. Olha que maravilha. Então, você que está assistindo a gente, não perca essa oportunidade. Apesar de que as inscrições já acabaram, mas o presidente deu uma folguinha. Então, dá um pulo lá para prestigiar, que com certeza vai ser enriquecedor. Tá bom? Presidente, queremos te agradecer por essa oportunidade. Eu que agradeço. Eu acho que a gente deveria, inclusive, mais para frente, trazê-lo aqui de volta para fazer várias coisas que a gente pode. A gente tem que fazer de Tomás Tomasi, rapaz. Para ele poder contar para a gente essas experiências que ele teve fora do Brasil. Total. Essa experiência da Finlândia, eu tô até agora curioso para conhecer um pouquinho da história política ali, da geopolítica da Finlândia, na parte da educação, como você mesmo falou. Pra gente conseguir... Merecia um programa especial para isso. Só para isso. Só para falar isso. Mas a gente... Estou à disposição. A gente foi surpreendido aqui com o tamanho do seu conhecimento. Pô, pelo amor de Deus. Agradecemos por você ter vindo a brilhantar aqui o programa. Muito obrigado, meu irmão. André, eu que agradeço. Agradeço ao Luiz, tá? Não é isso tudo que o André e o Luiz estão falando. A gente tem que se esforçar um pouquinho. E qualquer mensagem que eu possa deixar é de que, por exemplo, eu até nasci numa família em que me deu muitas oportunidades, mas a oportunidade, elas surgem e a gente deve aproveitar. Durante muito tempo eu não aproveitei todas as oportunidades que eu tive. Nunca tive problema com nada, tá? Sempre fui um bom filho, eu posso dizer assim, sem querer ser arrogante. Eu sempre fui um bom menino, vamos dizer assim, comportado. Mas os estudos, eles entraram no meu caminho, a faculdade, depois do meu mestrado, minhas pós-graduações. Então, quando eu vejo no seu boné, por exemplo, a UVV, eu quero valorizar o ensino formal, entendeu? E eu venci tudo que eu sou hoje. Por que eu digo que eu venci? Eu acho que vencer é uma palavra que muitas vezes pode sair estranha, mas... o que é vencer para mim? É ser a pessoa feliz que eu sou com a minha família e feliz com o que eu sou. Vocês vejam, eu tenho muito orgulho de falar da minha condição de cientista político. Eu gosto de escrever sobre o tema, eu gosto de debater sobre o tema de maneira livre e respeitando a opinião de cada um, qualquer que seja ela. E eu acho que falta um pouquinho hoje em dia da gente poder ouvir as opiniões divergentes e falar assim, caramba, mas mesmo ouvindo algo divergente eu estou aprendendo alguma coisa e quem sabe eu não abro o meu olho para não entender que há convergência
mesmo na divergência. Então, assim, Claro. o incentivo que eu dou, Luiz e André, é que as pessoas estudem, busquem um estudo formal, mesmo nesse mundo disruptivo, em que a gente tem que ter variadas habilidades, em que a gente tem que estar preparado para tudo. Cada vez mais. Né? Cada vez mais, André. Cada vez mais. Você tem que ser multifacetado, entendeu? Para encerrar, me vi na semana passada e ontem, que acabou o problema ontem, no meu negócio com um problema de infiltração. Por exemplo, mais grave, que poderia comprometer, você vê, uma farmácia de manipulação, água. É fundamental. Você não anda 10 minutos dentro de uma farmácia de manipulação com a produção se não tiver água e em um nível elevadíssimo de purificação. E eu não entendo nada, cara. Não sei nem mexer direito no celular. Eu não vou entender de encanamento. Mas junto com o pedreiro e com o encanador, eu tive a oportunidade de ir direcionando e procurando entender para não entrarmos em desespero. A vida hoje em dia é assim. A gente tem que estar pronto para multitarefas a todo tempo. Mas, amigo, não tem jeito. O ensino formal é o que nos eleva e que nos traz bagagem de sustentação para ter essas multitarefas. É isso aí. Bacana. O VVCast de hoje entrevistou o presidente da Associação dos Empresários de Vila Velha, a Sevilla, Tomás Tomasi. Valeu.